crises existenciais, a não ser somente crise financeira, até crise espiritual. Como eu posso semear uma semente, plantar uma semente, aonde nem eu tenho semente para plantar? Assim dizem as pessoas. Mas é nesse momento, meu amado irmão e irmã, que nós devemos plantar a semente. O deserto está batendo na porta, a enfermidade visitou a sua casa. Como vou entregar ali um abraço em alguém? Como vou visitar alguém e ser feliz com alguém? Como eu vou sorrir para as pessoas se a luta bateu na minha porta? Como vou dar um almoço a alguém, um prato de comida a alguém, se eu estou o quê? Em dificuldade? É nesse momento que nós enfrentamos uma grande luta em semear a semente, pois nós achamos pequenos demais para ajudar alguém, e nós achamos que é momento de alguém nos ajudar e não de plantar a semente. Então a Bíblia vai dizer, a Bíblia diz que a semente, ela quando é plantada, ou seja, o evangelho quando é disseminado, espalhado, divulgado, pregado, nem todas as pessoas recebem de bom grado. A semente também não significa apenas o evangelho quando é pregado. A semente, biblicamente falando, quer dizer também quando você ajuda alguém, quando você contribui com o altar da igreja, quando você, aleluia, renuncia a algo para ajudar outra pessoa. Você está o quê? Plantando uma semente. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 11 que nós não devemos parar de semear. Eu não sei se você já parou de semear, porque acredita você que não faz mais sentido plantar, porque tanto que plantou, mas não vê resultado. A Bíblia diz em Eclesiastes, é Bíblia, 11, verso 6, que nós devemos semear de noite, de dia e de tarde. Por quê? Porque pode ser que uma das sementes não produza. E se você plantar só de manhã e cruzar os braços à tarde, por exemplo, e se a semente que você plantou de manhã não produzir, e aí? Como você vai colher? É por isso que o autor de Eclesiastes, Salomão, nos ensina que nós não devemos parar de semear a boa semente. Ou seja, não devemos parar de ajudar quem precisa. Não devemos parar de contribuir com a igreja. Não devemos parar de pregar o evangelho. Não devemos cruzar os braços só porque as coisas não andam muito bem. Mas se você mesmo assim, meu amado irmão, no estreito, não para de ser um semeador na obra de Deus, Deus te dá recompensa. Porque tem gente, meu amado irmão, que só semeia quando está chovendo, que só semeia quando a terra está preparada, quando o terreno está pronto. Mas eu vim aqui hoje, nesta noite, para te dizer que ainda que você olhe para a sua casa e não veja nada, ainda assim semeia a boa semente, porque Deus vai te dar recompensa. Alguém que tem coisa hoje, que tem a semente hoje e não semear, vai olhar para você daqui a algum tempo e vai te ver, aleluia, de celeiro cheio, porque quem planta colhe, é a lei da semeadura. Aleluia! A Bíblia diz que o que você plantar, você colhe. Existe um milagre, biblicamente falando, não é que alguém disse, mas Bíblia é Bíblia. Existe um milagre que você só recebe se você fizer alguma coisa. É o milagre de quando você planta, você colhe. É o toma lá da cá no linguajar popular. É como se fosse, na verdade. Porque se eu planto, eu colho, então eu toma lá da cá. Existe a passagem bíblica em Gálatas que diz que o que você plantar, você colhe. Então Deus, aleluia, não é Deus de negócio, mas Ele mesmo deixou na palavra. E é isso que nós temos que pregar. Quanto mais você se esforça para Deus,
mais Deus te honra. Ou seja, é o toma lá da cá. Quanto mais você honra a Deus, mais Deus te honra. Quanto mais você busca a Deus, mais encontra Ele. Quanto mais você, aleluia, se converte, mais você conhece Ele. Quanto mais você usa a sua fé, ao milagre de Deus vem para você. Quanto mais você clama a Deus, Deus responde. Ou seja, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que plantar semente para produzir, para fazer o quê? A sua vida mudar para a glória de Deus. O que Deus está falando hoje, nesta noite, é que você precisa fazer alguma coisa para tocar no coração de Deus. Você não precisa simplesmente estar aqui na igreja. O que Deus quer falar hoje na palavra, irmão? Pronto, vou dizer agora. Eu quero simplificar. Vamos para o português básico. O que Deus está falando aqui no popular é que você vai ser abençoado desde que se esforce e não queira somente o que Deus tem para entregar, mas que você seja uma pessoa contribuinte na semente, plantando a semente, fazendo algo para o Senhor. Vê que você simplesmente está aqui para sentar, mas para ajudar alguém, mas para favorecer alguém, mas para ajudar alguém a abrir a porta, mas para segurar na mão de alguém. Você tem que fazer alguma coisa, porque Deus vai honrar o teu esforço, meu amado. A Bíblia diz, nesta parábola do capítulo 13, que alguém saiu a semear. Ou seja, o crente, o pregador saiu a semear, e uma semente caiu aonde? Caiu no lugar onde tinha muita pedra. E um terreno com muita pedra, diz a Bíblia, que a semente nasceu, mas como a terra tinha muita pedra, então a semente não cresceu, o pé de árvore não produziu nada, ou seja, logo secou. Por quê? Porque não teve como criar raiz. Não teve como a planta criar raiz, porque a terra tinha muita pedra. Sabe o que é isso, meu irmão? Aleluia! O que Deus está falando aqui nesta noite é que Deus, Ele pode agir, Ele pode, na verdade. Deus pode tocar, Deus pode fazer, Deus pode abençoar, é verdade. Mas Deus precisa, aleluia, que você retire a pedra, aleluia, do seu caminho, que você retire a pedra dos seus pensamentos, que você retire o passado que te incomoda, que você retire a pedra do seu coração, porque esta pedra faz com que você não veja a sua vida dar uma alavancada, porque esta pedra impossibilita da planta criar raiz. E se a planta não cria raiz, qualquer coisa que acontece, a planta o quê? Desaba. É como diz o hino da cantora conhecida no mundo gospel: tem que ter raiz para suportar a sequidão do deserto. Tem que ter raiz para suportar a ventania, porque toda árvore plantada, se não tiver raiz, quando vier a ventania, logo balança e cai, porque não está firmada com a raiz profunda. Ou seja, você precisa, aleluia, retirar as pedras do seu caminho. E muitas vezes, minha amada irmã, esposa, as pedras no seu caminho são exatamente as pessoas que estão perto de você. Às vezes Deus não te abençoa porque alguém que te acompanha, alguém que te conhece, alguém que trabalha do seu lado, alguém da sua família te atrapalha para não receber a vitória, meu amado irmão, porque essa pessoa está perto de você, e quem está perto de você te incomoda com inveja, sabe? Porque conhece a sua vida, e alguém para te invejar tem que ser alguém que conhece você. Então alguém é a pedra no seu
seu caminho. A pedra, meu amado irmão, no seu caminho pode ser o seu passado. Eu quero informar neste momento, meu amado irmão, que jogue essa pedra para o inferno, para receber do céu a tua vitória. Não deixe a pedra incomodar a sua vida, meu amado irmão, porque Deus te chamou para ser mais do que vencedor. Mas se você não fizer a sua parte, Deus não te abençoa. Se você não fizer a sua parte, Deus não pode entregar a sua vitória. Por quê? Porque se fosse assim, Deus abençoaria todo mundo. Se fosse assim, qualquer pessoa que pedia esmola na rua pararia de pedir esmola. Se fosse assim, meu marido, qualquer prostituta, qualquer drogado da rua não seria drogado, não seria prostituta. Por quê? Porque eles não tiram a pedra do caminho. Se você parar para pensar, meu amado irmão, alguém pode perguntar: mas por que eu fui à rua hoje e encontrei um drogado, encontrei um bebum, encontrei um desempregado? Por que Deus permitiu isso? É porque eles não tiraram a pedra do caminho. E por não retirarem a pedra do caminho, a semente que foi plantada na vida dele não teve solução para resolver a vida dele. Ou seja, se você vir para a igreja 24 horas, mas se você não for a pessoa que tem coragem de arrancar esta pedra que sufoca esta semente, esta planta que já cresce, mas está sufocada, você não consegue ter a vida de prosperidade. Amém, amados? A Bíblia vai dizer que esse mesmo semeador, ele planta a semente, cai no pé do caminho. Preste atenção. Outra porção da semente do semeador cai no pé do caminho. E quando eu li esse texto, quando eu meditei na frase caiu ao pé do caminho, o Espírito Santo me fez entender algo grande aqui. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus não é o caminho, só tem Ele. Então, se Ele é o caminho, a Bíblia diz que a semente foi o quê? Introduzida, foi investida ao pé do caminho e não no caminho. Ou seja, se a pessoa plantar a semente de forma errada, aleluia, não vai ter produção. Aleluia. Se você ajudar a pessoa que Deus proibiu, porque tem casos específicos, não é uma regra, que Deus não quer que você faça, não vai ter riqueza, não vai ter prosperidade, nem para a pessoa que você contribuiu, nem para você. Se você plantou no lugar errado, se você fez algo que Deus não mandou você contribuir, não vai ter produção. A tua fazenda não vai ser uma bênção. Mas se você plantar não no pé, mas no próprio caminho, aleluia, aí tem o quê? Produção. Porque aquele que planta no caminho, ou seja, aquele que planta na palavra, aquele que está no caminho, a verdade e a vida, aquele tem bênção e vitória. Eu quero informar nesta noite, meu irmão, que se você plantou uma semente esses dias, ajudando alguém para ir para a balada, é o pé do caminho. Se você contribuiu alguém para ir para a festinha, para a farrinha, você plantou no pé do caminho. Mas se você ajudou alguém que precisa mesmo, alguém que estava doente mesmo, alguém que está precisando mesmo, você semeou a semente no caminho. E se você plantou no caminho, te prepara, meu irmão, porque a tua vida vai mudar, porque Deus vai te fazer um vaso novo espiritualmente e vai dar tudo então para a sua vida. A semente plantada no pé do caminho não tem produção. No pé do caminho, meu irmão, aleluia, não é no caminho. O caminho é Jesus. E tudo aquilo que é feito com Jesus, tudo aquilo que é feito no Evangelho, dentro da palavra, prospera. Eu não sei se você entendeu, mas existe maneira correta de agir, e nem todo mundo age correto. Sabia que você faz coisas que na sua mente é certo, mas é errado?
Sabia que você às vezes nem está bem diante de Deus, mas por estar na igreja, acha que está? Sabia que eu posso estar errado, eu, diante de Deus, mas se eu não vigiar, acho que só estou pregando, aí sou pessoa santa. Eu tenho que me avaliar. Sabia disso? Eu posso estar o quê? Plantando uma semente apenas no pé do caminho, mas Deus manda plantar no caminho. Plantar no caminho. Essa semente não tem prosperidade, meu irmão. A semente certa tem que ser plantada no caminho, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se você é uma pessoa, meu amado irmão, que conhece a verdade, mas se você vem para a igreja e coloca a oferta na salva, e coloca a força, não dá com alegria, porque diz a Bíblia que Deus se alegra quando damos com alegria, e você dá de forma forçadamente, com raiva, infelizmente você plantou uma semente no pé do caminho, e assim sendo, você perdeu o que você tinha, porque não vai ter produção na sua fazenda. Se você deu para se mostrar, e se você anunciou na internet, no rádio, na TV, na novela, em qualquer veículo de comunicação, para dizer que você é uma pessoa boa, aliás, bom só Deus, mas você divulga o que você fez, o que você deu. Você plantou a semente no pé do caminho, e ainda que você espere crescer, não vai crescer, porque você não plantou no caminho, você não entregou a Jesus. Quando se planta a semente no caminho, é quando você vem e diz assim: está aí o meu dízimo, está aí a minha oferta, recebe Jesus. Ou seja, está aí a semente no caminho, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós temos que entender como é, como não é, para não ficar o quê? Tomando peia e sem entender o motivo. Irmãos, a Bíblia diz que quando nós plantamos a semente ao pé do caminho, ao pé, não do caminho, ao pé do caminho, sabe o que acontece? Verso 4 vai dizer que as aves vêm, as aves, e comem a semente. O que é isso? Se as aves vêm e comem a semente, o que quer dizer isso? Que se você plantar o pé do caminho, é você jogar o quê? A sua contribuição ao vento. É como se você perdeu, jogou a semente ao vento. É preciso saber o que está fazendo. Às vezes a pessoa traz o quê? Uma contribuição gorda para o tesouro da casa de Deus. É tão gorda que a pessoa se caqueia para se ajeitar primeiro. Tão gorda é a contribuição. Se brincar, amarra numa liga a contribuição. Mas a pessoa está plantando, coitado, não sabe ele ou ela, ao pé do caminho. Mas Deus diz assim: se você trouxer uma moeda e plantar no caminho, vai ter prosperidade. Porque Deus tem que receber, não é a quantidade. Se não receber, não tem retorno para a sua vida. Lembre-se, o que você plantar, você colhe. Então, se você plantou errado, não tem produção. É necessário saber plantar na terra certa. Você tem ajudado mais o povo de fora ou o povo da igreja? Irmãos, a Bíblia diz que nós temos que ser o quê? Ajudar os domésticos da igreja, de casa. Ou seja, você pode ajudar quem for, mas olhando com carinho para os irmãos na fé. Então, se você quer plantar no caminho, ajude-os mais, os irmãos na fé. A Bíblia vai dizer que no versículo de número 7, que outra parte da semente caiu numa terra onde tinha muitos espinhos. Irmãos, eu meditando nesta palavra, no versículo 7, Deus me fez entender mais uma vez essa tradução espiritual. E quando eu disse
espinhos. Aleluia. Espinho é algo que incomoda, que aperta, que fura. E Deus me fez entender o restante da interpretação do céu se deu no quarto, quando cheguei. Ou seja, quando a palavra é pregada, quando alguém é ajudado por outra pessoa, quando a semente é plantada noutra pessoa, noutra casa, na igreja, e se a pessoa estiver cheia de mágoas, cheia de desconforto, de raiva, com o corpo cheio de incômodo, de espinhos, sabe? A pessoa não consegue prosperar pela semente que foi plantada. Se você chegar aqui hoje com o coração cheio de raiva, de ódio, se você chegar aqui hoje, meu amado irmão, cheio de ranzinza, aleluia, ainda que a palavra seja ministrada, esta palavra não pode fazer a transformação na sua vida, porque os espinhos te sufocam. E sufocam da maneira que cresce, cresce, e você não consegue sair do sufoco, aleluia. É preciso se livrar dos espinhos, os espinhos da carne,